novamente, e aí eu vou retomar do ponto que eu havia parado. Na próxima nós não vamos ter esse problema, que eu vou usar o Meet, e aí não. Então eu tinha parado exatamente nesse ponto, né? Sobre a questão do personagem João Batista, do quanto ele estava comprometido, de quanto ele não tinha crise de identidade, quanto ele assumiu a missão sem nenhuma dificuldade. E E por isso ele teve essa ação corajosa, né? Ele sempre foi um homem de fibra e corajoso, porque ele estava comprometido com a mensagem dele. Como a irmã Ana nos lembrou, ele era alguém que vivia a mensagem dele, não era apenas um pregador. E é interessante que ele tem um discurso, parece assim, no primeiro momento, duro, né? Quando ele chama os fariseus de raça de víbora, né? Ele está confrontando os fariseus, e os fariseus era a seita principal, era o grupo religioso mais honrado que existia na Judéia. Eles eram responsáveis pela religião vivida, a religião prática, o dia a dia das pessoas. Então, eles eram aquele tipo de pessoas que tinham respeito da comunidade. E os saduceus, que eram mais os líderes eclesiásticos, que tomavam conta, né, do sacerdócio. Então, quando João Batista questiona esses dois grupos, esses dois segmentos que representavam o grupo dos religiosos, ele está realmente mexendo num vespeiro, porque eram pessoas que tinham a maior autoridade, tanto na questão da religião do dia a dia, quanto a religião formal. E a questão da sociedade judaica ser uma sociedade extremamente religiosa, e João Batista chama essa sociedade a se arrepender. João está tendo assim uma atitude diferente dos sacerdotes, porque os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, eles estavam preocupados com aquele politicamente correto. Eles queriam, na verdade, continuar dirigindo o sistema religioso. Eles não queriam maiores problemas, eles não queriam questionar ninguém. Era uma religião acomodada à sociedade, porque é diferente, por exemplo, da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é uma sociedade teocrática. Nós vivemos num país laico. Só que a sociedade judaica é uma sociedade teocrática. Tudo girava em torno da religião. Então, quando alguém questionava o sistema religioso, ele estava questionando toda uma nação, né? E os fariseus, eles tinham interesse em manter o sistema religioso, porque eles tinham status ali, eles tinham um respeito ali daquela comunidade. E os sacerdotes também tinham interesse em manter, porque eles tinham uma relação com os governos romanos. No caso, o procurador romano, que era Pilatos, nos dias do ministério de Jesus. Então, observe que a religião ela estava dentro do sistema corrompido, porque a religião ela estava procurando reproduzir os interesses da sociedade e estava também reproduzindo os interesses do Estado, da política. Então, a religião, quando ela está aliançada com o Estado, ela é sempre um perigo, porque perde a sua vocação profética. Então, o papel de João Batista, ele é uma voz dissonante, ele é alguém diferente, que está tendo a coragem de enfrentar esse sistema, tá certo? Então, essa figura, eu queria dar bastante cor a ela. Essa primeira figura, a figura de João Batista. João Batista, ele era um profeta, com todas as credenciais, embora ele não usasse isso. Ele sabia da sua vocação e sua missão, e ele agia, né? Eu acho que isso falta muito à igreja evangélica brasileira. A gente fala, a gente discute, a gente questiona, mas a gente não age de acordo com aquilo. E eu não falo somente agir, porque as pessoas pensam assim, nós temos que nos revoltar, nós temos que brigar. Não, eu digo uma ação social, uma ação. Nós questionamos o sistema educacional, vamos produzir educação. Nós questionamos a cultura, vamos produzir música, vamos produzir arte. É por aí. Então, para nós não queimarmos o nosso tempo dessa vez, eu quero falar do segundo sistema, o segundo personagem, que é o sistema que nós já estamos aqui, né, falando dele um pouquinho, que são os fariseus e os saduceus, né? E é interessante porque não existe só saduceus e fariseus como parte do sistema religioso. Há também os essênios, os zelotes, os herodianos, mas
o grupo mais famoso é composto pelos fariseus e os saduceus. Então, o Novo Testamento fala muito de fariseu e saduceu, e principalmente de fariseu. Então, são esses dois grupos que nós vamos dar mais atenção como segundo personagem, entender quem são esses fariseus, porque às vezes a gente acha que o fariseu era um sujeito ignorante, um sujeito que não tinha maior conhecimento. Não, o fariseu, inclusive o nome dele já dá essa ideia de que era uma pessoa separada. A palavra farisaio, palavra grega, quer dizer aquele que é separado por Deus. E é assim que eles se sentiam, né? E eles eram seguidores da lei, tanto da lei mosaica quanto da lei oral, a Mishnah. Então, eles eram pessoas que tinham uma bagagem, né? O problema dos fariseus é exatamente essa questão, porque eles tinham conhecimento, eles tinham formação, eles tinham treinamento, eles tinham uma tradição, mas isso virou apenas uma coisa externa. Eles pareciam muito religiosos, eles tinham hábitos religiosos, eles tinham um exterior religioso, mas faltava-lhes a devoção sincera, faltava-lhes o coração. Eles tinham uma religião na cabeça, na mente, mas faltava a sinceridade, o quebrantamento, né? Jesus questionou tantas vezes eles como sepulcro caiado, exatamente porque tem uma aparência externa bonita, mas faltava a graça, a misericórdia, o amor. Essas coisas são muito sérias, porque às vezes a gente se refugia no sistema religioso e a gente se torna fariseu nesse sentido, tá? Já os saduceus, eles eram um grupo mais elitizado, eles eram um grupo que eles apegavam somente à lei de Moisés, apenas a lei escrita, eles não gostavam da lei oral, né? Nós sabemos que existia nos dias de Jesus a lei oral, milhares de mandamentos que os fariseus fizeram, né? Nós temos a Gemara, temos a Mishnah, que são comentários da lei, né? São tradições que foram incorporadas à lei. Então, os saduceus, eles estavam mais preocupados, não estar lá no meio do povão, mas está lá no templo, eles eram os líderes da religião. Então, a gente percebe que os saduceus, eles tinham essa vocação política, né? Eles eram mais os eclesiásticos. Eles não estavam muito preocupados de estar lá no meio do povão, não. Eles queriam o poder. E a vocação e a missão dos fariseus, nós falamos da vocação e da missão de João Batista, os fariseus e os saduceus, é importante saber que eles tinham essa vocação do ensino, da educação religiosa. Eles estavam nas sinagogas, eles estavam discipulando o povo. E Jesus faz um elogio a isso. Jesus fala em Mateus 23, diz assim, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Tudo que eles disserem, vocês podem observar. Pode observar, eles estão ensinando certo, etc. Pode fazer igualzinho. Mas não imitem o testemunho deles, não imitem as obras deles. Porque eles ensinam, eles dizem, mas eles não fazem. Observe. Então, os fariseus, eles eram competentes, eles eram estudados, eles eram esforçados, mas eles estavam vivendo uma contradição. Porque eles ensinavam e não faziam. Tá certo? Então, é bem interessante quando a gente pensa nisso, enquanto que os saduceus, eles estavam ali cuidando, né, da ortodoxia, né, cuidando ali do sistema religioso, eles estavam sempre ali dialogando com o sistema político, então essa era a vocação deles, eles entendiam que o lugar deles era na política e eles estavam envolvidos até o pescoço. E é interessante que a religião, eu sei que eu já estou caminhando para um fim, ela pode ser uma grande aliada dos projetos de Deus na Terra, né? A religião, você como crente, eu como crente, nós podemos ser um instrumento maravilhoso na mão de Deus. Podemos e devemos ser. Mas nós também podemos ser como os fariseus, porque eles foram as pessoas que mais oporam ao ministério de Jesus. É estranho isso, falar isso. Eles eram os melhores da religião ali, assim, entre aspas, né? Estavam mais preparados, mas eles atrapalharam Jesus, questionaram os momentos que Jesus curava algum doente. No momento que Jesus estava ensinando, até na hora que Jesus estava comendo, eles não davam paz. Certa ocasião, Mateus 15, eles disseram, os seus discípulos não estão lavando as mãos, e começaram a questionar. Outro questionamento, quando os discípulos passaram por aquela plantação lá e estavam colhendo e comendo, lá vem os fariseus questionando, olha, hoje é sábado, não pode. Então vamos nos incluir, a gente pode ser uma pedra no tropeço, uma pedra de tropeço, a gente pode ser uma pedra no sapato, no ministério de Jesus, nós podemos ser um aborrecimento,
para a obra do Espírito Santo, né? Então, observe que não foram os ímpios, não foram os gentios que trouxeram problemas para o ministério de Jesus, mas exatamente a religião. E a pergunta necessária: será que nós, enquanto religiosos, nós não estamos nos opondo à obra de Deus? Será que nós não estamos boicotando o ministério de Jesus como os saduceus? Os saduceus, eles já tinham outra estratégia. Os fariseus estavam lá perturbando de cima, os saduceus gostavam de desprezar Jesus, agir com indiferença. Então, observe que essas questões todas são muito relevantes para nós. Isso é, queridos e amadas, apenas o capítulo 3. Observe tanta coisa que a gente está trazendo aqui. Eu não cheguei nem no terceiro personagem que nós vamos deixar para a próxima conversa nossa, que vai estar escrito no caderno de exercício, que é o terceiro personagem é Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Aquele momento que Jesus é batizado, com a pomba pousa sobre ele, uma voz do céu diz assim: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Não vai ter tempo aqui para a gente falar sobre isso, mas é o terceiro personagem que a gente, além de falar do personagem, de caracterizar o personagem, a gente precisava falar sobre a missão, né, dele, né, a vocação, missão, o Espírito Santo e Jesus não tem questão de vocação, porque Deus, ele opera o querer e o fazer. Então a gente não discute vocação, discute apenas a missão e a ação dele no mundo, que são coisas bem parecidas. Então, esse terceiro personagem, nós não temos o tempo aqui para discutir, mas tudo isso está contido no capítulo 3. Você lê um capítulo 3 de Mateus e você vai encontrar todas essas realidades, né? A questão do batismo de Jesus, né? O momento ali de manifestação da Trindade é um fundamento, né, doutrinário importante. Então, nós vamos ter esse material escrito no caderno de exercícios que vocês vão ter em mãos semana que vem, se Deus quiser, para vocês fazerem atividade, tá? Lá vai ter também o capítulo 4 e vocês vão poder fazer tudo isso. Então, essa aula relâmpago de hoje, né, é por causa de nós estarmos usando o Zoom. Eu tenho um contrato, inclusive, com o Meet, e hoje não deu para organizar aqui, mas a gente tem uma assinatura com a Meet. A gente vai ter uma aula de 1 hora, 2 horas, quantas horas quiser, se quiser ficar o dia inteiro. Mas as nossas aulas nunca serão longas. Então, hoje, resumidamente, essa é a nossa aula. E eu vou voltar para a sala de aula agora. Esses slides, não se preocupe, eles vão todos para você. Eles são uma sequência daqueles primeiros. Então, eu vou mandar tudo de volta e vocês vão ter desde o primeiro slide da aula presencial até o último slide de hoje. Tá certo? E as avaliações vão ser feitas no caderno de exercício que vocês vão ter em mão. Pastor, alguém vai tomar bomba? Não vai. É você que vai se avaliar. Você vai ver o que você aprendeu, o que você deixou de aprender. A intenção não é avaliar no sentido de nota, é reforçar conhecimentos, aprendizados que você já teve. Então, deixa eu voltar para a nossa sala de aula aqui. Nossa sala de aula hoje está uma certa baguncinha, mas nós não vamos ter esse problema na próxima aula, não. Prometo aos irmãos, com a graça de Deus, não teremos esses problemas. Eu quero reservar mais alguns minutos para os irmãos darem sua opinião, perguntarem alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Quero ouvir a voz de cada um de vocês. Fiquem à vontade. Pode ficar à vontade, minha gente, por favor, porque senão fica só eu falando. Acho que a Geisa quer falar alguma coisa. O microfone dela está aberto. Pode ficar à vontade, Geisa. Senão eu vou dar um presente assim para alguém que vai falar alguma coisa aí, senão nós vamos ter que pensar num negócio desse, para ver quem fala alguma coisa de importante. E aí, irmão Andrei? Tudo tranquilo aí, irmão Andrei? Tranquilo, pastor. Tudo certo. Tá tudo certo? Será que os irmãos estão com um pratinho de janta na mão, Andrei? Eu tô achando que tá todo mundo com um pratinho de janta na mão. E aí eles não estão falando nada porque estão jantando. Será que é isso? Oh, paz, Senhor, Ei, irmã Gesiane, paz, Senhor, tudo bem, irmã Gesi? tudo bem?
Me fala, irmã Jéssica, como é que ficou a aula? Ficou muito picada aí para você? Você conseguiu pegar em que momentos? O seu Tudo, microfone está pastor. fechado. Sim. Eu consegui acompanhar tudo, desde o início. No início, eu não tinha conseguido ligar o microfone, mas depois eu consegui acompanhar. Ah, Muito sério? interessante, viu, pastor? Eu tenho, inclusive, uma dúvida com relação ao batismo, porque hoje nós batizamos, né, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o exemplo deixado por Jesus para todos nós. E antes disso, João Batista já, pela referência aqui no capítulo de Mateus, ele já era o Batista por já estar fazendo batismos anteriormente. Como era esse batismo? Como que ele pregava isso para a gente? O senhor que já entende muito mais que nós aí da Bíblia. Não sei se eu entendo muito mais, mas a pergunta é extremamente boa. Porque o batismo de João, Gês, é um batismo que a gente chama de batismo para arrependimento e de preparação para Jesus, para a vinda de Jesus. Então, o batismo nosso, cristão, que você disse bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é um batismo como resposta ao arrependimento. Você arrependeu, você converteu, aí você é batizado. Então, o batismo de João, ele é uma preparação para uma experiência com Jesus. Tanto é que ele depois vai dizer assim, olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele vai dizer assim, olha, eu não sou digno nem de desatar as correias das alparcas dele. Ele está dizendo assim, olha, eu sou aquele que anunciou. Então, eu preparei vocês, levando vocês a uma atitude de arrependimento para se aproximarem do Cristo. Então, o batismo passa a ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente depois desse momento de conversão, né, que a gente tem. Deu para você entender mais ou menos? Eu acho que seu microfone está fechado. Ou estava. Deu para entender perfeitamente, pastor. Muito obrigada. Ah, pois não, Gessa, obrigado. E tá vendo como é que vocês têm perguntas oportunas? Vamos lá, gente. Mais duas perguntas como essa aí, por favor, pode perguntar qualquer coisa. Se a gente não souber, a gente joga para a próxima aula. E aí, irmã Luciana, deu para acompanhar tudo aí? A irmã Gesa que disse que deu. E vocês, como é que foi aí? Não sei, Lara. Oi, pastor, não estou achando nem o microfone. Lara acabou tendo que ir embora, que o menino começou a chorar. Mora na roça, né, pastor? Teve Sim. que ir embora. Mas eu acompanhei tudo, foi tudo ótimo, tudo tranquilo. Agora é fazer Ah, umas anotações aqui para depois rever essa sequência aí de novo do estudo, tá joia. Beleza, Lu. Que né? bom que deu certo. Deu Que bom. certinho. Tá, obrigado pela sua participação. Ah, Mais alguém, irmãos, que gostaria de falar para a gente terminar aqui? Senão o Zoom termina. O Zoom vai sair zunindo, literalmente. Se alguém quiser fazer mais alguma parte, por favor, pode fazer. Ô, pastor, a paz do Senhor. A paz, Imanete. Eu não consegui no início, não, sabe? Tive Uhum. dificuldade aqui, lá ele está me ajudando. Mas é interessante, eu acho que nessa fala aí, sobre João Batista, que ele não teve crise, isso me chamou uma atenção muito grande. E hoje, geralmente, as pessoas, a maioria, né, tem existe essa crise com as pessoas, a gente conversa assim, com as pessoas e vê. E o que me chamou a atenção é que ele, né, na vocação, que ele tinha certeza dela, e que nada, ainda que ele pudesse passar por coisas de dificuldades, né, Uhum. não havia crises, porque eu pensava assim, que também desde lá as pessoas, né, tinham essa situação de ansiedade para poder, até mesmo para falar, e hoje a gente vê muito Uhum. essa dificuldade, né, na vida das Sim. pessoas, da gente mesmo. Verdade, Então, que Imanete. eu fiz essa observação e achei interessante Sim.
essa parte aí que o pastor explicou a Questão da respeito identidade, né, Imanete? da identidade, sim. Eu Uhum, achei muito interessante, porque no início eu não consegui pegar uma sim. partezinha Mas eu pequena. vou disponibilizar para vocês esse material já agora, nesse momento, assim que eu terminar a aula. Eu até quero usar a sua fala para mim já caminhar para o término dessa aula, eh, dizendo assim que João Batista, por que que ele não teve essa crise? Observe que outros pastores, outros profetas tiveram, Moisés teve momento de insegurança, né? Vou, não vou, quero, não quero. Isaías falou, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, eu não estou preparado. Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Todo mundo teve alguma forma de lidar com isso. E por que que João Batista não teve? Eu acho que isso é interessante para nós. É a gente pensar assim que ele foi alguém que ele não se tornou refém do sistema que estava ali inserido. Ele era alguém que tinha sua própria convicção, sua própria história e sua caminhada. Então, quando Deus pedia a ele alguma coisa, ele ia e fazia, porque ele tinha sua identidade que não era dada nem pela religião, nem por fariseu, nem por saduceu, nem por ninguém. Então, acho que a gente precisa disso também. Eu preciso, vocês precisam. É de não sermos um produto do pensamento da maioria e a gente ter a nossa vocação, nossa missão e nossa ação pautada no nosso relacionamento com Deus, né? Sim. Vamos deixar essa palavra final para os irmãos. Eu gostaria de terminar essa aula com uma oração e agradecendo os irmãos. Duas coisas. No primeiro momento, eu achei que nós não teríamos uma adesão tão boa. Parabéns para vocês. Depois a gente teve dificuldade com a mídia, eu pensei, e agora vai ficar pior. Mas graças a Deus, porque vocês permaneceram aí, esforçaram, estão presentes. Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E quero orar com vocês e essa última parte da nossa conversa vai estar gravada para os colegas depois acessarem também. Eu queria que, se vocês quisessem, pudessem abrir a câmera para a gente fazer assim, todo mundo, para mim, fazer uma foto para colocar no grupo. Se vocês quiserem, puderem, assim como eu estou com a minha imagem aqui, a irmã Nete está, e a irmã Ana apareceu agora, eu vou fazer um print screen aqui, que é copiar a tela para a gente poder, aí sim. Ô, Sofia, me ajuda aqui com o print screen, para a gente poder colocar no grupo e tirar onda depois, né, que nós estávamos na sala de aula, todo mundo. Eu vou tirar uma foto, mas não vai ser só a foto, não. Eu vou também fazer um print screen aqui. Os irmãos estão fazendo até pose, eu gostando de ver, isso mesmo. Isso, agora eu vou fazer um print screen aqui, é assim que funciona, né, só? Então, o botão esquerdo está aparecendo? O botão Do esquerdo mouse. do mouse. É o né, do notebook. Esquerdo. Direito, desculpa, direito. Apareceu captura de Deixa eu só tela? capturar a tela aqui, irmãos. Me dá só um pouquinho, faz mais uma pose um pouquinho aí. Até o cachorrinho. Como é que chama esse cachorrinho? Eu esqueci, Andrei. Volta, Romilda. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ah, mas deu certo. Deixa eu ver se ficou todo mundo. Nete, Pastor, Mana Maria, Geise, Luciana, Andrei e Valquíria. Faltou só a irmã Romilda mesmo. Cadê a irmã Romilda? Ela vai aparecer de novo, não vai? Olha, eu já estou aqui, Correu, Aí, fica aí voltou. agora. Olha só, vamos dar um parabéns à irmã Romilda, que é a única que está Chique. uniformizada aí, gente. Eu não peguei a minha camiseta ainda. Ah, gente. Olha só, não vejo a hora de pegar a minha lá em Bocaiúva, mas já está usando ela. Aí, deixa eu tirei de novo. Agora deixa eu colar aqui para ver se ficou mesmo. Só um minuto, sai daí não. Aqui. Ah, mas agora ficou. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos agora orar, agradecer a Deus. Agradeço empenhadamente, irmãos, a boa vontade dos irmãos. Eu estou, assim, em condições, assim, de dar uma aula meio precárias hoje, porque eu estou fora de casa e tudo isso é mais difícil para a gente fazer, né? Estou aqui com os meninos em Uberlândia, semana que vem eu estou de volta, se Deus quiser. Então, me perdoe pela precariedade da aula, mas eu prometo aos irmãos que as outras serão bem legais. Hoje eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te agradecer por tanta bondade, tanta misericórdia, Senhor. Eu fico emocionado
com seu amor. Às vezes a gente acha tudo muito difícil, Senhor. Eu confesso. Tem hora que parece difícil demais, tem hora que parece que não vai dar, mas o Senhor tem nos ajudado tanto. Eu quero agradecer o Senhor, não me importo com os meus, em transparecer os meus sentimentos, as minhas emoções, Senhor, porque eu te amo, Senhor, eu não quero ter vergonha, como João Batista não teve de ser aquilo que ele era de fato. Ele teve coragem de abraçar o ministério, Senhor, em tempos difíceis, no deserto, com todas as limitações, ele aceitou o ministério. E assim também eu quero ser. Abençoe também os nossos irmãos e irmãs, que eles tenham essa coragem, eles tenham esse esforço, esse zelo, e que o coração deles esteja fervilhando pela presença do Espírito Santo, e que o Senhor possa colher muitos frutos na vida desses irmãos, dessas irmãs, Senhor, através desse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá bom, irmãos e irmãs. Semana que vem nós nos encontramos. Enquanto isso, nós vamos conversando pelo grupo, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz. Dá um tchauzinho aí. Você pode dar um tchauzinho aí para Tchau, nós? gente. Graça Deus e paz. abençoe. Amém. Graças a Tchau a Deus. todos. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.